Olá, professora Márcia, aqui para comentar mais uma questão do nosso caderno de exercícios, para você que está se preparando para as residências em saúde 2021. Hoje eu vou comentar mais uma questão do bloco de conhecimentos gerais de epidemiologia e a questão de número 26, que foi da residência multiprofissional em saúde coletiva daqui do estado de Pernambuco do ano de 2019. E ela trata sobre os indicadores de saúde. Tema bastante abordado nos perfis, tanto saúde da família, saúde coletiva e também nos perfis hospitalar, no perfil hospitalar, nas provas de residência também no formato hospitalar. Por ser um assunto muito importante dentro da saúde de uma maneira geral, que é como a gente consegue quantificar ou medir a saúde e a doença de uma população. Então é necessário que todos os profissionais de saúde tenham esses conhecimentos, por isso que a gente está falando aqui dos conhecimentos básicos ou gerais da área de epidemiologia, que são comuns a todas as provas de residência. Os indicadores de saúde, como eu acabei de falar, eles são a quantificação, a forma da gente medir, quantificar, mensurar os níveis de saúde e doença da população. São vários os indicadores de saúde, mas os mais abordados nas provas, sem dúvida nenhuma, são os indicadores de morbidade, ou seja, de adoecimento, prevalência e incidência, e também os indicadores demográficos e de mortalidade, ou seja, aquele que mede um evento negativo, que é a morte, mas que desta forma a gente consegue compreender um pouco mais esse perfil de mortalidade da população. Então, muitas vezes a gente quantifica a saúde medindo doença e medindo mortalidade. Esses são os principais indicadores que a gente vai ver. E essa questão especificamente, ela vai tratar de uma forma bem objetiva e bem direta de um indicador que é um dos mais cobrados em provas, que é o coeficiente de letalidade. Tá? Então, queria comentar um pouco sobre o formato da questão, para que a gente entenda como o assunto pode vir a ser cobrado nas provas de residência. Os indicadores, eles tanto podem ser cobrados de uma forma mais teórica, ou seja, conhecimentos teóricos sobre o tema, se você conhece o que são os indicadores, para que servem os indicadores, ou seja, sua aplicabilidade. Os indicadores são utilizados para fazer análise de situação de saúde. Então é fundamental para todo mundo que queira trazer um perfil de saúde e doença de um determinado local, seja município, bairro, estado, região, país, conhecer bem esses indicadores de saúde. Então saber da sua aplicabilidade, no uso, também para poder fazer comparações entre áreas diferentes no mesmo momento, entre uma mesma área em momentos, em espaços de tempo diferentes, para a gente saber qual é a tendência, por exemplo, de uma determinada doença, ou de mortes por uma determinada doença ou agravo à saúde. Então ela pode ser cobrada dentro dessa teoria mais ampla, de aplicabilidades e alguns conceitos básicos, assim como também pode ser cobrado de uma forma mais objetiva e direta em relação ao cálculo dos próprios indicadores. Então a gente sempre orienta, quem está estudando para as provas, a ter esse conhecimento, esse entendimento para que servem os indicadores e o que são os indicadores e quais são os seus principais grupos. Conhecendo, compreendendo e não apenas decorando fórmulas, tá? Esse é um modo de ser abordado a questão, mas a gente já viu vários modos de abordagem e que exigem a compreensão do aluno sobre o que aquele indicador está querendo trazer, muito mais do que o cálculo de um dado, através de dados normalmente hipotéticos, como é o caso dessa questão, que eles colocam para que você encontre o resultado correto, tá? Então o formato dessa questão é um pouquinho mais direto e objetivo, ele requer que você compreenda o que é o coeficiente de letalidade, como é que a gente calcula e encontre um resultado. Então vamos à questão? Vamos à leitura do enunciado. Em uma busca realizada no Tabnet, só lembrando, o Tabnet é uma ferramenta que nós temos de tabulação de dados dos indicadores, que é disponibilizada pelo Ministério da Saúde no site do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Então, Tabnet é essa ferramenta que a gente utiliza para construir os indicadores, tá?
Então, em uma busca realizada no Tabinete, observou-se que no estado de Pernambuco, em 2016, foram notificados 2.000 casos de dengue. Valores de morbidade hipotéticos, tá? Então, aqui na questão ele fez questão de frisar, né, que se tratam de dados hipotéticos, tá? Considerando que nesse mesmo ano ocorreram 50 óbitos por esse mesmo agravo, é correto afirmar que a letalidade por dengue em Pernambuco no ano de 2016 foi de... E ele dá aqui as alternativas com resultados, né, do cálculo do indicador. Queria chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui, tá? Ele trata aqui alguns conceitos que são importantes, né? Ele fala sobre alguns tópicos aqui que durante o módulo todo, né, de epidemiologia a gente acaba abordando, como foram notificados um número X de casos, ocorreram óbitos, né, por esse mesmo agravo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que lembre-se que com relação ao cálculo dos indicadores, a gente precisa ter sempre, né, qual o agravo ou doença que a gente está medindo. Então aqui para a gente tá claro que ele está falando da dengue. Segundo, qual o local, né, que a gente está estudando. Então aqui nós estamos estudando o estado de Pernambuco e em que período de tempo. Então essas informações aqui, no caso 2016, essas informações são consideradas básicas para o cálculo de qualquer indicador. Qual é a doença ou agravo sob investigação que a gente está calculando, qual o local que a gente está trazendo e qual o período de tempo, tá? Então, a gente tem que utilizar no numerador e no denominador esses mesmos critérios de informação, tá bom? Então, é importantíssimo isso só para a gente lembrar da forma de construção dos indicadores, né? Então, para a gente lembrar como é a fórmula do coeficiente, né, de letalidade. Total de óbitos no numerador, né, por uma determinada doença ou agravo, num determinado período de tempo, dividido pelo número de casos dessa doença nesse mesmo período de tempo. Então, eu vou ter para medir a letalidade, o que é que a letalidade mede? Ela mede o risco de morrer por uma doença. O risco, né, as pessoas que adoecem por ela, qual é o risco que elas têm de morrer por aquela doença, estando, né, com aquela doença. Então, a gente vai ter o número de óbitos no numerador daquela doença, num determinado período de tempo, dividido pelo número de casos, ou seja, quantas pessoas morrem entre as que adoeceram por aquela doença ou agravo, tá? E aí a gente multiplica por 100, o coeficiente de letalidade, ou a letalidade, ela é sempre dada em percentual. Então, se a gente pega os dados da questão, nós tivemos 50 óbitos por dengue, 50 vai para o numerador, 2.000 casos notificados por dengue no mesmo ano, né, no estado de Pernambuco, que vai para o denominador. Multiplicando por 100, nós encontramos, né, um coeficiente de letalidade de 2,5%. A cada 100 pessoas que adoecem, 2,5, claro que a gente sabe que não existe 2,5 pessoas, mas é um valor aproximado, aí entre 2 e 3 pessoas morrem com a doença, no caso a dengue, tá? Esse é o risco. Então, a cada 100, mais ou menos 3 pessoas ou 2 pessoas morrem com a doença. A resposta correta está na letra E, 2,5%. Lembre-se também que nas provas vocês não vão poder utilizar celular, calculadora, então treinem esses cálculos manuais quando vocês estiverem estudando para dar também mais segurança, porque a gente já chega na prova e sabe, né, que tem um impacto ali da ansiedade e que a gente às vezes tem essa dificuldade. E nós da área de saúde, algumas das pessoas da área de saúde têm pavor à matemática, né? Então vamos parar, respirar, fazer o cálculo corretamente, que a gente encontra facilmente a resposta da questão, tá bom? Então essa foi a questão do número 26, de indicadores em saúde, tema muito importante para ser revisado para todo mundo que vai fazer prova da residência agora em 2021. Nos vemos na próxima questão.